então eu tenho que acelerar aqui porque a gente ainda vai falar de resultados. Eu vou falar de muitos resultados, tá? Então já vou falar de Covid na Europa, isso pode ser bem importante, tá? Deixa eu dar um golinho de água antes. Bom, seguinte, pessoal, a gente tem observado nas principais economias europeias noticiário, né, bem forte a respeito de uma segunda onda de coronavírus. O que a gente tem observado? De fato, os casos estão crescendo, os casos estão maiores do que o observado antes, né, no que a gente falou de primeira onda, né, quando as economias de fato fecharam na Europa. Então teve de fato, está tendo um número de casos muito superiores já àquele momento. É uma grande preocupação nesse sentido, é claro. Mas quando a gente observa o que está sendo os números, né, o que estão sendo de números em termos de pessoas de fato vindo a falecer, os números ainda não são tão representativos assim, né, como a gente observava naquela altura. Entretanto, Portugal, Itália, França, Espanha, todas essas economias, grandes economias, Reino Unido, com exceção da Alemanha, estão falando em possíveis novos lockdowns. E aí, cada um da sua maneira, né? Primeiro estão fechando comércios mais cedo, estão fechando bares e restaurantes, só vai poder fazer entregas por delivery, por exemplo, na Espanha. Europa Oriental, mesmo cenário, tá? Então, o mesmo cenário ocorrendo na Europa Oriental. Eu vi notícias sobre Eslováquia, Polônia, Grécia. Então, todo mundo está meio colocado no mesmo cenário. Qual que é o grande ponto em questão? O que nós tivemos ocorrendo em abril? As economias europeias de fato fecharam, né? Foi a região onde de fato resolveram parar tudo, não podia sair na rua. A gente viu muitas vezes a Itália, né? O pessoal fazendo live nas ruas da Itália, não tinha ninguém andando para um lado e para o outro. O número de casos caiu bastante, né? Caiu, foi reduzindo, chegou praticamente a zero. Só que eu acho que o pessoal da Europa esqueceu que hoje o mundo é globalizado, né? O pessoal esqueceu na Europa isso. Esqueceu que pode ter zerado o número de casos, mas ia vir alguém do Brasil, ia viajar para a Europa, ia vir alguém dos Estados Unidos, China, diversos continentes, né, países que ainda estavam contaminados. Então, qual que era a lógica de você fechar, reduzir para mais ou menos 4, 5 casos no dia e depois reabrir a economia sem nenhum tipo de cuidado, né? Por exemplo, na França mesmo, inúmeras vezes eu vi vídeos de baladas, lugares fechados, todo mundo lá dentro, ninguém usando máscara, aglomeração. Me parece muito óbvio que isso ocorreria novamente, né? Me parece muito óbvio. Porque o que teria mudado, né? Não teve aquela contaminação em massa. Se tivesse tido contaminação em massa, todo mundo tivesse contaminado e já tivesse recuperado, por mais que ainda falem, né, que pode ser contaminado 2 vezes, enfim, a situação seria diferente. Mas não foi isso que aconteceu. E resolveram reabrir e esqueceram de todas as possíveis medidas, né, de cuidado sanitárias. Então o cenário que a gente está posto nesse momento, ele é muito complicado em termos de noticiário europeu. É bem verdade também que a gente já aprendeu, de certa forma, a cuidar, né, das pessoas que acabam sendo contaminadas. Hoje o índice de mortalidade, se você compara com o início da pandemia, ele é muito menor, né? As pessoas aprenderam, de certa forma, a cuidar, mas tem casos extremos que a pessoa vai vir a falecer de qualquer forma, né? Não tem muito o que fazer. O cenário atual é o seguinte: a Europa hoje está próxima de uma possível vacina, né? Então, caso viesse a fazer um novo lockdown, fechasse tudo por um mês, aí em janeiro lança a vacina, até poderia fazer sentido. Mas naquela altura, abril, não tinha nenhuma perspectiva de que poderia vir vacina, né? Mas as pessoas lá na Europa, elas não estão satisfeitas com o possível lockdown novamente, né? Então, possível fechamento de estabelecimentos. As pessoas estão revoltadas. Tivemos manifestações já no Reino Unido quanto a isso. No meu ponto de vista, o que eu acho que vai acontecer? Tá? Eu acho que, de fato, essas pequenas medidas serão impostas. Então, as pessoas deixarão de ir, por exemplo, num restaurante em alguns horários, festas,
essas questões minimalistas podem de fato acontecer, mas eu não vejo um cenário onde a Europa deve fechar tudo novamente, porque as pessoas não se satisfazem. Nossa, não vou conseguir falar essa palavra. As pessoas não vão conseguir aceitar essa situação, tá? Então, esse é um ponto. Agora, impactos em bolsa, né? O pessoal perguntando o que isso deve impactar em bolsa. Agora que eu falei do cenário, o que eu acho que deve ter de impacto em bolsa? Principalmente empresas de turismo devem sofrer, tá, com esse noticiário. Muito embora a gente esteja num momento que lá deve vir muita notícia que podem vir a ser pesadas, né, e podem impactar as economias daqui, mas o noticiário brasileiro e americano, ele é muito mais robusto nesse ponto de vista. Por quê? Eleições nos Estados Unidos vão ocorrer daqui uma semana, né, e alguns dias. Aqui no Brasil teremos uma temporada de resultados essa semana que deve fazer muito mais preço do que qualquer situação na Europa. Então, no meu ponto de vista, é muito importante, a gente tem que manter no radar, mas a gente tem um noticiário mais robusto nas Américas que devem fazer mais preço do que a Europa nesse momento. Mas manter no radar, pessoal, caso a gente veja de fato lockdowns severos na região, aí eu tenho certeza que faz preço aqui, tá? Eu acho que isso não está no preço atualmente, as pessoas não têm precificado que a Europa vai parar novamente, tá? Então esse é o grande ponto. Observar como a situação se desenrola lá, mas o noticiário aqui vai ser mais importante ao longo dessa semana, até porque, né, eleições dos Estados Unidos são de fato muito importantes e o período de resultados brasileiro também, tá?